A abrirem suas Bíblias comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quero acolher aqueles que nos visitam. Para nós é motivo de grande alegria tê-los conosco. Nós ficamos muito felizes em tê-los aqui. E o desejo do nosso coração é que vocês voltem pelo menos mais 1 milhão de vezes, como diz o presbítero Tácito, né? Então, que Deus abençoe sua preciosa vida. Se você não tem uma igreja, essa pode ser a sua igreja. Querido, 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós leremos dos versos de 4 até o verso de número 9. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos de 4 a 9, nós iniciamos na semana passada a exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós faremos a exposição de toda essa epístola, sendo Deus servido. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus que fale ao nosso coração e traga iluminação ao nosso coração para ouvirmos e recebermos a palavra de Deus com fidelidade. Santo Deus, eis-nos aqui diante da Tua palavra, que é santa, que é viva. Nós somos pecadores, nós somos pequenos, nós temos uma compreensão limitada diante de uma palavra tão grandiosa. E por isso nós necessitamos do auxílio e da intervenção do Senhor, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, que é santa, que é pura, que é sublime, de modo, ó Deus, fiel, possamos recebê-la, ó Pai, da maneira adequada, que o Teu Espírito traga iluminação ao nosso coração, de modo que nós possamos compreender a vontade do Senhor e viver e praticar a vontade do Senhor. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Nós te pedimos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios 1, dos versos 4 a 9, diz assim a santa palavra do Senhor: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, o tema da mensagem de hoje é Igreja de Deus. Nós vimos isso na semana passada, que Corinto era a igreja de Deus. Esse é o tema geral da carta para nós. Mas hoje, essa igreja de Deus é uma igreja que vive debaixo da graça e na comunhão de Jesus. Então, a igreja de Deus, ela é uma igreja que vive debaixo da graça e na comunhão de Jesus. Em 1984, o navegador brasileiro Amir Klink, posteriormente ele relata os seus feitos em um livro. Ele partiu da costa da Namíbia, na África, a bordo do navio Paraty. Na verdade, navio não, um barco de cerca de 6 metros, para cumprir um dos maiores desafios já enfrentados por um navegador. Ele atravessaria sozinho o Oceano Atlântico. Ele atravessaria, então, da costa da Namíbia até a costa brasileira. E ele fez isso ao longo de um período de 100 dias. Então, 100 dias atravessando sozinho em um barco de 6 metros. E aí, quando ele termina, ele finaliza todo esse trabalho, posteriormente ele relata tudo aquilo que ele passou, e ele fez isso mais algumas vezes. E a grande questão, de fato, ao projetar um barco para atravessar o Oceano Atlântico, imagine o que é atravessar tempestades em alto mar, sozinho, em um pequeno barco. E aí, ao projetar esse barco, a ideia inicial seria um barco que não virasse diante das tempestades. Mas barcos pequenos é muito difícil isso acontecer. E aí eles entenderam que seria quase que impossível o barco não virar na travessia. E aí então eles entenderam que, na verdade, eles não deveriam fazer um barco que não virasse, mas um barco que, ao virar, desvirasse rapidamente.
Então a ideia é, esse barco ele não vira e fica virado, ele vira e ele desvira muito rápido. E na jornada cristã, queridos, muitas vezes nós teremos uma travessia mais ou menos dessa maneira. Em alguns momentos a gente vai capotar, a gente não vai virar, em alguns momentos a gente vai capotar. Mas a graça de Deus nos sustenta para que a gente vire rapidamente, para que a gente seja reerguido, para que a gente continue essa jornada. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava capotando, mas a graça de Deus sustentava aquela igreja. Homens e mulheres que eram necessitados da graça de Deus. Veja, a gente já viu na semana passada o contexto dessa igreja. A carta aos Coríntios não é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, ela é pelo menos a segunda. No capítulo 5 ele vai dizer que ele já havia enviado uma carta para essa igreja, mas nós não temos essa primeira carta, não foi da vontade de Deus que essa carta chegasse a nós, portanto não era uma carta inspirada, uma carta para nós, apenas para aquela igreja. Entretanto, nós temos essa segunda carta, uma segunda carta que Paulo escreve após receber algumas informações da casa de Cloe. Aqui no capítulo 1, no verso 11, ele vai dizer que é informado pelos da casa de Cloe, pessoas próximas do apóstolo Paulo, que havia divisões no meio deles. E ele recebe também um relatório de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico, que trazia informações e perguntas da igreja. Diante dessa primeira carta que ele envia, eles enviam uma outra carta para Paulo, fazendo perguntas. E aí Paulo, ao longo da primeira epístola aos Coríntios, ele responde uma série de dúvidas. E ele trata uma série de problemas daquela igreja. Uma igreja que tinha problema de divisão. Tinha gente que falava que era de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Jesus. Uma igreja que estava passando por imoralidade sexual. Havia um membro da igreja que estava se deitando com a mulher do próprio pai. Nós estamos falando de incesto. Uma igreja que havia divisão tamanha que tinha membro da igreja colocando outro membro da igreja na justiça comum. Uma igreja que no meio da ceia do Senhor tinha gente que ficava embriagado. Então uma igreja problemática. Mas ao mesmo tempo, Paulo vai dizer que essa igreja é de Deus. Verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então essa igreja, uma igreja que tinha vários problemas, mas ao mesmo tempo era uma igreja de Deus, uma igreja salva, santificada, chamada para ser santa por causa de Jesus. Uma igreja que recebe a graça e a paz do Senhor Jesus e vive debaixo dessa graça. E agora então Paulo vai dizer que essa igreja é alvo da graça de Deus. Veja o verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo dá graças a Deus. Ele ora. Ele mostra a sua oração, rendendo graças a Deus. E a palavra graças a meu pai aqui, a palavra eucaristos, até hoje, né, você vai ter essa palavrinha sendo usada na Grécia, com o grego moderno, eucaristo, que é obrigado. Então você vai dizer, né, obrigado. Se você quiser dizer obrigado lá, você vai dizer isso. Eucharisto, né? Aqui a mesma palavra, já no grego koiné, do 1º século, que quer dizer render graças, que quer dizer ser grato. Então Paulo é grato a Deus. Ele olha para uma igreja problemática, mas ao mesmo tempo, quando ele vê essa igreja problemática, ele é grato a Deus por causa da graça. Ele fala assim, olha só, Deus salva gente miserável e pecadora. E mais, os coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja que dava muito valor ao carisma, aos dons. Então a palavra carisma, que vem da palavra caris, caris é graça, carisma, dom. E aí então, os coríntios, eles eram orgulhosos dos seus dons, porque eles tinham muitos dons espirituais lá no meio deles. Mas Paulo não dá graças a Deus por causa dos dons, porque muitas vezes os coríntios eles eram orgulhosos dos dons, carisma, e eles ignoravam a caris, a graça, de onde vêm os dons. E a ênfase de Paulo é distinta da ênfase deles. Eles enfatizam os dons, Paulo enfatiza a graça, a atividade graciosa de Deus, que dá dons aos homens, para que eles fossem
edificados debaixo dessa graça. E aí então Paulo é grato a Deus pelo quê? Pela graça. A graça que é dada em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o que ele nos ensina aqui é que essa charis vos foi dada. A graça não é conquistada. A graça de Deus não é algo que é recebido por mérito, mas é recebido. A ideia aqui de a graça vos foi dada, no grego a ideia aqui é um passivo aoristo. O aoristo no grego é uma ação pontual, não é um processo. Então, qual que é a ideia? Ela vos foi dada de uma vez por todas. E não é algo que eu participo, ou seja, eu sou só receptor. Deus é o agente da graça. Então, nós recebemos a graça, Deus nos dá a sua graça, e nós recebemos essa graça de uma vez por todas. Então, veja, a igreja de Corinto recebeu a graça de Deus. Deus os salvou, Deus derramou sua graça sobre eles. E essa graça que é derramada sobre a igreja, ele vai dizer, ela vos foi dada, então não é por mérito, mas é por meio de Jesus. Então é por Cristo, ele é a base da nossa salvação. Graça, a palavra graça, literalmente, o significado, um significado que eu gosto de dizer do que é essa palavra, é Deus dar o melhor presente ao merecedor do pior castigo. Certa feita, eu tentando, e quando a gente é pai de criança, a gente tem que ensiná-los de forma lúdica às vezes, né? E o Davi, menorzinho até do que ele era hoje, eu querendo ensinar sobre ele a graça, certa feita a gente estava no shopping, o Davi e a Sara, e aí o Davi aquele dia ele fez bagunça, ele no shopping não obedeceu, e ele gostava muito de ir no shopping, porque no shopping ele ganhava um brinquedo e tomava sorvete. Então ele amava ir no shopping, porque ele ganhava um brinquedo e tomava sorvete. E aí naquele dia ele foi no shopping para poder ganhar um brinquedo e tomar um sorvete. Só que ele desobedeceu, ele foi desobediente. E aí ele sabia que ele não merecia nem ganhar o brinquedo e nem tomar o sorvete. E aí, eu estava bravo com ele, eu queria discipliná-lo. E aí, naquele dia, eu olhei para ele, e ele sabia, então, que ele poderia receber a disciplina. Eu disse para o Davi assim, Davi, hoje você vai descobrir o que é graça. Porque você merece castigo. Você não merece ganhar o brinquedo. Você não merece ganhar o sorvete. Mas você vai descobrir o que é graça, porque você não merece, mas o papai hoje vai te dar o brinquedo e o papai vai te dar o sorvete. Mesmo sem você merecer. O papai vai te dar por graça. E depois disso ele entendeu. Ele falou, papai, me dá por graça, papai. Ele pegou, né? A graça de Deus é quando ele pega miseráveis, quando ele pega pessoas que estavam mortas, e ele dá vida ao morto. É quando ele oferece o maior presente, o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz no lugar de pecadores, de inimigos, os merecedores do pior castigo. Nós merecíamos a ira de Deus. O que Deus faz? Envia o seu filho para sofrer o peso da ira no meu e no seu lugar. Quando nós não merecíamos perdão. Então a questão é essa, nós não merecíamos. Nós já estávamos condenados. Nós traímos o Senhor. Nós voltamos as costas contra o Senhor. Tudo que merecíamos era o desprezo, o ódio. Aquele que mais nos amou. E o que ele faz em troca? Ele nos perdoa. Ele busca a reconciliação. Ele derrama sobre nós a sua graça. Nós cuspimos nele. Nós batemos na sua face. Nós o crucificamos. E ele morre no meu e no seu lugar, o justo pelo injusto. Essa graça maravilhosa que nos humilha. E nos humilha porque não é meritória. E nos humilha porque Deus não nos amou quando nós tínhamos algo para oferecer, mas quando nós éramos inimigos. Uma ilustração do que é a graça, e aí já não mais para o Davi, mas para a igreja, tem uma história que para mim ilustra bem o que é a graça de Deus. 5 de agosto de 2010, em uma mina em San José, no Chile, alguns mineiros lá, provavelmente alguns de vocês acompanharam isso em tempo real,
lá essa mina desmoronou. E ali então 33 mineiros, não é de Minas Gerais não, mineiros que trabalham na mina, tá? Lá no Chile. Não eram meus conterrâneos não. 33 mineiros ficaram presos em um local de cerca de 700 metros de profundidade, com a temperatura acima de 40 graus Celsius, uma elevada umidade e quase nenhuma comida ou água potável. E ali, então, inicialmente, a previsão era que não teriam sobreviventes. Mas 17 dias depois do acidente, uma mensagem chega à superfície. E aí essa mensagem era: estamos bem no refúgio, todos os 33. E um dos mineiros mais velhos, Omar Reigadas, ele relatou as dificuldades que eles enfrentaram. Ele disse: fomos encontrados 17 dias depois do acidente. Tínhamos pouquíssima comida e estávamos sobrevivendo com uma colher de chá de atum em conserva, cada um a cada 72 horas. A única água que havia era aquela suja e oleosa que normalmente usávamos para limpar as máquinas de mineração. Eles ficaram 69 dias naquele local subterrâneo. E no dia 13 de outubro de 2010, esses mineiros foram trazidos de volta à superfície, um por um, com a ajuda de uma cápsula chamada Fênix, que foi desenvolvida pela NASA. E aí as cenas foram transmitidas ao vivo para o mundo. Então veja, esses homens não tinham condição nenhuma de se salvar. Eles não tinham condição nenhuma de cavar para poder sair daquela situação. Foi necessário que eles fossem resgatados, tirados da morte para a vida. A graça de Deus age dessa maneira. Nos tira da morte para a vida, nos resgata. A gente, pela nossa força, pelo nosso mérito, pelo que a gente tinha, a gente não conseguiria se salvar. Cristo é quem vem ao nosso encontro para a nossa salvação. E ele vai dizer então que essa graça de Deus nos leva ao enriquecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então veja, a graça enriquece a igreja. E a ideia que ele vai trazer aqui de riqueza não é uma riqueza material. A igreja não era mais próspera materialmente, como alguns lugares vão pregar aí, que Deus então vai te abençoar, que Deus vai te fazer mais rico. Não é isso. Deus nos salva pela sua graça e Ele nos enriquece, não no sentido material, mas no sentido espiritual. A ideia aqui que ele vai dizer desse enriquecido é em quê? Em toda a palavra e em todo o conhecimento e no testemunho. Então veja, o Senhor é quem nos dá riquezas profundas. E essas riquezas são em Cristo, é nele. Enriquecidos nele, em Cristo, a base da nossa riqueza, a base da nossa prosperidade, a base da das nossas bênçãos espirituais está em Cristo. A palavra e o conhecimento não vêm de nós, não são nossos, não dependem de nós, eles vêm de Cristo. E aí então essa riqueza manifesta na igreja, uma igreja rica. Hoje pela manhã, pregando na primeira, eu disse que a igreja tem que ser uma igreja poderosa e amorosa. Aqui ele vai dizer que a igreja é rica. E como que é essa igreja rica? É uma igreja que tem palavra e conhecimento. Há igrejas pobres. Há igrejas carentes. Justamente porque falta conhecimento. Justamente porque falta sabedoria. Porque falta a palavra. E aí a ideia da palavra aqui, em toda a palavra logos aqui no grego, e em todo o conhecimento, a palavra gnosis aqui no grego. Então ele vai dizer que a igreja é enriquecida com a palavra de Deus. Como é que a gente se torna alguém rico espiritualmente, enriquecido espiritualmente? O conhecimento da palavra. É o que o Salmo 19 vai dizer para nós, que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ele vai dizer que esses juízos são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Salmo 119, verso 72, o salmista vai dizer: para mim, mais vale a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A tua palavra, os teus decretos são mais preciosos
do que o ouro, e a palavra de Deus é uma mina de ouro, queridos. Os irmãos sabem o quanto eu amo a Bíblia. E quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, essa mina de ouro que nós cavamos, mais preciosidade nós encontramos. O nosso maior tesouro não está nesse mundo, mas no conhecimento e na prática da palavra de Deus. E a ideia é justamente essa: a palavra de Deus e o conhecimento e a compreensão dessa palavra. Então não basta simplesmente a palavra, mas é necessário a compreensão da palavra. Não é só a palavra, mas a interpretação. Veja, em Atos capítulo 8, é dito para nós que o eunuco tinha a palavra nas mãos. Aquele eunuco lá da Etiópia, ele estava com Isaías 53 aberto diante dele. Mas ele vai dizer assim, mas eu não tenho quem interprete para mim. Ele tem a palavra nas mãos, mas ele não tinha o conhecimento. Não era incomum, às vezes, na internet, quando eu era mais jovem, eu debatia mais na internet, hoje eu tenho bem menos tempo para isso, né? Para não dizer também paciência, mas às vezes algumas pessoas chegavam assim para poder debater algum tema teológico, e aí às vezes a pessoa chegava assim, mas eu fico com a Bíblia, com relação a algum tema de teologia. E a pergunta que eu fazia normalmente é: qual Bíblia? Qual Bíblia que você fica? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia ela é traduzida. Então, você fica com alguma tradução? E porque, normalmente, a pessoa estava querendo negar a questão da teologia. Falando, para que teologia? Eu fico com a Bíblia. E eu dizendo assim, você sabia, para a Bíblia estar aí na sua mão, tiveram vários teólogos, exegetas, no grego, no hebraico, para poder traduzir. E ainda assim, você precisa da hermenêutica, você precisa estudar para poder saber interpretar esse texto aí. Você não fica com a Bíblia, você fica com a sua interpretação. E muitas igrejas criam várias heresias hoje, justamente porque não tem conhecimento. Nós precisamos interpretar corretamente o texto, nós precisamos entender corretamente o texto, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para vivermos e praticarmos essa palavra. E a igreja é enriquecida, e nós temos então o Espírito, então Deus traz iluminação à nossa mente, não apenas para que a gente tenha a palavra nas nossas mãos, mas para que a gente entenda essa palavra e para que a gente pratique essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer então que essa igreja agora, que é cheia da graça de Deus, é uma igreja que está debaixo da graça de Deus. E como que essa igreja tem que viver debaixo da graça de Deus? Na expectativa da vinda do Senhor Jesus. Olha o que ele vai dizer: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja tem que ser uma igreja vigilante e operosa, aguardando o seu Salvador. Uma igreja que vive debaixo da graça, aguardando com expectativa o seu Salvador, vivendo nesse mundo, testemunhando, servindo, proclamando o Evangelho. Então, em primeiro lugar, ele vai dizer que essa palavra e esse conhecimento que a igreja é enriquecida, ela tem que proclamar ao mundo. Qual é a nossa riqueza? A palavra. Qual é a nossa riqueza? O Evangelho. O que Pedro e João falam para aquele paralítico na porta formosa no templo, em Atos capítulo 4, 3, ele vai dizer assim: não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo mais precioso. Queridos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos algo mais precioso e nós somos chamados a anunciar essa palavra a outros. E em segundo lugar, Paulo vai dizer que nós devemos testemunhar de Cristo. Ele vai dizer: o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Veja, porque Deus derramou a graça sobre a sua igreja, o testemunho de Cristo é confirmado nessa igreja. Nós somos o evangelho ambulante. O testemunho, a palavra testemunho, a palavra martírio. De onde vem a palavra mártir? Mártir é uma testemunha, não necessariamente alguém que morre, mas alguém que testemunha.
literalmente no grego, a igreja é uma testemunha de Jesus, ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Nós andamos como Cristo, nós somos a carta lida pelo mundo. O mundo tem que olhar para nós e ler Cristo e não nós mesmos. Isso é um testemunho confirmado por causa da graça. Não porque nós somos bons, mas porque Deus opera por meio de nós. E ele está dizendo de maneira que não vos falte nenhum dom. Olha que interessante. Nós estamos falando de uma igreja que tinha divisões. Nós estamos falando de uma igreja que tinha imoralidade sexual. Nós estamos falando de uma igreja que tinha litígio. Nós estamos falando de uma igreja que tinha embriaguez. Nós estamos falando de uma igreja problemática, talvez uma das mais problemáticas do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Mas, ao mesmo tempo, uma igreja que não faltava nenhum dom nela, ela tinha todos os dons. Assim, mas qual que é a igreja aí que é mais operosa, que tem mais dom espiritual? A igreja de Corinto tinha todos os dons. Então, toda a lista de dom lá, de 1 Coríntios capítulo 2, Efésios 4, né? Romanos, todos os textos aí que vão falar de dom espiritual, a igreja de Corinto tinha todos os dons. Mas é só a igreja de Corinto que tem todos os dons? Não, toda igreja tem todos os dons que ela precisa. De modo que tem pessoa que vai falar assim, porque a igreja de você... Às vezes eu abro as caixinhas de perguntas, o pessoal pergunta para mim assim, vocês creem nos dons espirituais? Eu sei o que ele quer perguntar. Ele está querendo falar dos dons espetaculares, ele está querendo falar de dom de línguas, de profecia, né? Eu digo, creio nos dons, é lógico, Deus, o Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito e dons à igreja para a edificação do corpo. Mas há dons hoje que não são mais necessários, uma vez que a revelação cessou. Então hoje, para que a igreja seja edificada, isso, o que é dito para a igreja de Corinto serve para mim, para você e para a igreja de Esperança, é que não falta nenhum dom para que essa igreja seja edificada. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que se não falta nenhum dom, significa que uma pessoa tem todos os dons para edificar a igreja, é isso? Não. Então não é o pastor que tem todos os dons, você fala assim, não, porque o pastor, Deus deu ao pastor um monte de dom, e aí a gente fica aqui sendo edificado, só o pastor trabalha. O pastor se mata de trabalhar e nós aqui, vamos sendo engordados, né? As ovelhas só engordando. Não. Deus dá dons à igreja no corpo, por meio de cada um dos membros do corpo. Não falta dom, porque cada um de nós temos dons para poder servir, para poder abençoar, e não falta. Quando é que vai faltar dom? Quando eu me omito naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não falta porque Deus não deu. Falta por conta do nosso pecado. Falta por conta da nossa omissão. Falta muitas vezes porque nós estamos querendo ficar confortáveis. A gente não quer servir, a gente não quer abençoar. Deus quer abençoar a igreja por meio de você, meu querido. Deus quer abençoar o povo de Deus por meio de você. E sabe o que acontece quando a gente se dispõe a ser instrumento de Deus para edificar os nossos irmãos? Nós somos ainda mais abençoados, nós recebemos ainda mais dons espirituais, nós crescemos ainda mais na graça. E o corpo de Cristo bem ajustado cresce na graça, cresce no amor, cresce em ser mais parecido com Jesus. E aí a ideia é essa, né? Essa carisma vem da graça, da caris de Deus. A graça de Deus é abundante sobre a igreja, então Deus municia essa igreja para que ela cresça, para que ela possa ser edificada na graça. E ele vai dizer que essa igreja, então, não falta dom, ou seja, ela é uma igreja operosa, ela é uma igreja que serve. Nós, então, recebemos dons espirituais da parte de Deus. Há dons de falar e dons de serviço. Então você precisa se dispor e entender diante de Deus qual é o seu dom espiritual. Porque todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Então você tem dom de falar? Você fala assim, não, Deus me chamou para poder ensinar, para poder evangelizar, para poder pregar, para poder dar aula, para poder liderar um pequeno grupo. Então há pessoas na igreja de Deus que às vezes têm esse chamado para a palavra. Eles se tornarão professores de escola dominical, eles se tornarão pregadores, eles se tornarão pastores, eles se tornarão presbíteros. Se você tem esse dom, exerça esse dom e se disponha. Nós teremos pequenos grupos aqui e eu quero muito que o pessoal aí que tem dom de falar se disponha para liderar pequeno grupo e a gente poder multiplicar e ter igreja nas casas, em tudo quanto é lugar. Então
Então, pregação, às vezes o povo fica querendo pregar no púlpito. Aqui, de fato, são os ministros ordenados. Você não vai ver muita gente pregando. Às vezes o povo... não, eu tenho chamado para pregar. Eu falo, então tá bom, então vamos caminhar aí para fazer o seminário para estar apto para pregar, expositivamente. Agora, não precisa. No caso do ministério leigo, os pequenos grupos, as sociedades internas, a evangelização, o discipulado. Nós temos aqui, eu trouxe aqui mais alguns livros do Caminho da Esperança. Queridos, a gente precisa usar esse material. Essa semana eu recebi uma ligação de um rapaz lá de Patinga. Ele nem sabia que eu sou de Patinga. Eu falei, rapaz, eu sou daí. Ele falou, rapaz, tal. Ele não é de igreja, não. Ele foi de igreja quando ele era novo. Aí, na adolescência, ele saiu da igreja e nunca mais voltou. Hoje ele tem uma empresa lá em Patinga. E aí ele me ligou, ele falou assim, não, eu precisava te ligar, pastor. Porque eu peguei esse livro, e aí ele descobriu o livro por conta ele estava acompanhando os cultos na internet da Igreja Reformada de Vila Velha, pastor Anchieta, e ali então ele viu o treinamento e ele falou assim, não, eu quero esse livro. E aí o livro chegou lá para ele, e ele pegou acho que uns 10 livros, e aí ele falou assim, não, e eu peguei, e eu estou estudando aqui com meus funcionários, eu dei para um desses que nem é crente nem nada, e aí depois ele estava falando, rapaz, que leu o livro e começou a falar que Deus está mudando a vida dele, que ele falou assim, que Jesus, que ele entregou a vida para Jesus, e ele falou assim, pastor, uma coisa maravilhosa. E assim, eu nunca vi o evangelho assim de forma tão simples. Veja, queridos, esse camarada nem de igreja é, e ele está evangelizando o povo. E aí eu falei assim, então, coisa boa, meu querido, mas deixa eu te falar uma coisa, já que você me ligou, né? Você está errado. Você não pode ficar sem igreja, não. Você precisa caminhar agora para firmar em um local. Não é bom que você fique sem uma comunidade. E aí, então, eu aproveitei ali para poder direcioná-lo, para que ele procurasse uma igreja bíblica lá, e que ele firmasse. Né? Ele disse que visitava muito, mas que não tinha um local. Então, veja, queridos, nós temos nas nossas mãos, e esse material foi feito para que nós possamos abençoar pessoas, para que nós possamos evangelizar pessoas. Né? Se disponha na mão do Senhor para poder sentar e discipular alguém. Pega o livro aí no final e leva. Coloca alguém em oração para você poder sentar com ele e estudar a Bíblia com ele. Fala assim, não, nós vamos estudar a Bíblia aqui. Nós vamos fazer isso aqui. Nós temos pessoas aqui na nossa igreja que a gente fez o caminho da esperança e que foram batizados a partir dessa exposição do Evangelho. E a ideia não é o livro em si, a ideia é o conteúdo do Evangelho. A ideia não é um método, mas a evangelização. Há dons de servir. Então, pastor, não tem muito chamado para poder falar, apesar de a evangelização ser para todo mundo, ou seja, o caminho da esperança é para todo mundo, você não tem desculpa. Mas Deus me chamou para servir, então eu quero servir na transmissão, na diaconia, eu quero servir no acolhimento, na recepção, eu quero trabalhar, eu sou bom, sei lá, fazer bolo, então eu vou abençoar o povo com bolo, enfim, queridos, nós somos, há muitas diversidade de dons espirituais e talentos que Deus nos dá para que a gente possa edificar o povo de Deus. Então, o nosso pequeno grupo, por exemplo, o momento talvez melhor do nosso pequeno grupo é depois, na hora da gente comer. Assim, não, vou levar uma comida boa. Falei assim, que bênção, o povo sendo abençoado ali, materialmente, mas que gera bênçãos de comunhão, bênçãos espirituais, de crescimento do povo de Deus. Então, se envolva na comunidade, sirva aos irmãos, e você é abençoado nisso. Quando você abre sua casa, quando você se dispõe, Deus te abençoa ainda mais. Né? Às vezes a gente fica pensando no trabalho disso, ou de que é muito difícil. Quando a gente faz a obra de Deus, Deus nos abençoa ainda mais. Entenda isso. É o que Paulo está dizendo aqui, que nós somos enriquecidos. E aí, esse testemunho que nós damos, nós trabalhamos, os dons espirituais e o testemunho são aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra revelação aqui é a palavra apocalipse, que é justamente o aparecimento.
quando Jesus voltar. Aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então, como que a gente vive nesse mundo mal? Na expectativa da vinda. Nós vivemos dias difíceis, queridos. É muito difícil hoje a gente olhar para esse mundo, colapso para todos os lados, crise financeira, guerra, pandemia. Há 2 anos atrás a gente achava que as coisas estavam melhorando. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente falava assim, nossa, as coisas estão caminhando, aí vem a pandemia e dá uma pancada e a gente cai no chão e fala, não viu nem para onde viu. E eu ficava às vezes pensando assim no meio da pandemia, todo mundo... queridos, eu tive crise. Não de ansiedade, mas de tristeza, quando a igreja fechou. Eu olhando para aquilo, eu falei, eu nunca imaginei que eu veria a igreja fechada. Falei, não é possível isso. E aí a igreja fechada, e nós eu não parei de ir na igreja. Eu estava na igreja todo dia. E no domingo eu estava lá. Mas a igreja não estava lá. Porque a igreja não é espaço físico. O pessoal, todo mundo trancado dentro de casa. E eu pregando para uma câmera, não tendo ninguém, aquilo doía, queridos, doía o coração. E eu vendo aquilo, eu falei, não é possível que a gente está vivendo isso. Eu nunca imaginei que a gente passaria por isso. E hoje, quando a gente olha, a situação não... A gente olha para o futuro e fala assim, nossa, as coisas vão melhorar? Vão? Eu não sei. Mas eu fico ansioso e angustiado e triste, não. Eu falo assim, Jesus, volta logo. A expectativa e o anseio é, Jesus está voltando. Eu olho para os sinais e falo, Jesus, o meu anseio é que o Senhor apareça nas nuvens e nos resgate e nos salve plenamente, que a gente possa reinar com o Senhor para todo sempre. Nós vivemos com a expectativa da vinda do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Você está aguardando por isso, querido? Você está vivendo de modo digno? E ele diz que, aguardando a revelação, o qual também vos confirmará até o fim. A ideia é assegurar, ele vos guardará. A ideia é, Jesus está voltando e nós estamos preservados, guardados nele, por causa dele. Ele vai nos sustentar até o fim. Em 1992, Jogos Olímpicos em Barcelona, um dos atletas foi correr os 400 metros, um atleta inglês chamado Derek Redmond. E ele treinou durante anos para poder competir nos Jogos Olímpicos. E aí, numa das corridas eliminatórias, ele sofreu uma lesão, lesionou um tendão e ele caiu na pista com muitas dores. E aí, então, ele, impossibilitado de continuar a corrida, mas ele determinado a prosseguir, ele se levanta com muita dificuldade e, mancando na direção da meta, o seu pai entra na pista e passa pelas pessoas ali, antes que alguém pudesse pará-lo. Esse homem alcança o seu filho. E aí o jovem escora no seu pai e vai cambaleando até terminar a corrida. E no final, então, toda a multidão fica de pé aplaudindo aqueles 2 homens que passam a meta. Veja, o Senhor Jesus é aquele que vai nos segurar. Só que diferente daquele homem que está cambaleando e mal conseguindo andar, é possível que Ele nos carregue no colo para a gente chegar até o final. Porque não depende dos nossos passos. Ele nos confirmará até o fim. Ele vai nos guardar. Ele vai nos preservar. A Bíblia diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nesse mundo pode nos separar da graça do Senhor Jesus. Ele vai nos confirmar até aquele dia. E o texto diz para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito da salvação é a santificação. O propósito da santificação é nos fazer parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. E naquele dia, então, nós seremos confirmados para sermos como Jesus. Para sermos como seu Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo. E o texto agora diz que essa igreja debaixo da graça, que vive de modo vigilante, aguardando o seu Salvador, ela é assim porque Deus é fiel e porque nós temos a comunhão com Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, a fidelidade de Deus é a base pela qual nós somos chamados à comunhão de Jesus. Fiel é Deus pelo qual, por meio de Deus, por causa de Deus, nós somos chamados à comunhão de Cristo. Porque Deus nos elegeu. Porque Deus, desde a eternidade, decidiu que nós seríamos salvos e nós estaríamos na sua presença.
e nos chamaria à comunhão. Você tem noção de que o Deus fiel, Ele decidiu que a gente viveria em comunhão com seu Filho e com Ele. Porque se nós temos comunhão com Cristo, nós temos comunhão com o Pai. Porque Cristo e o Pai são um. Ele nos chama a comunhão. A palavra comunhão, koinonia, é de ter coisas em comum. Você tem noção de que a graça de Deus pega a gente que não merece nada e nos coloca na mesa com o Pai, o Filho e o Espírito? Gente limitada, fraca, pequena. Não é que a gente é chamado para uma reunião com o presidente, sei lá de onde. Não é porque a gente é chamado a uma reunião com o Elon Musk, um dos caras mais ricos do mundo, falando, nossa, que importante. Não. Nós vivemos em comunhão e na mesa com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, com o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito. Não é uma mesa com os reis, mas com o Deus triuno. E nós não estamos nessa mesa como um intruso, nem mesmo como um mero convidado, alguém que está ali de passagem. Nós estamos nessa mesa com o Deus triuno, com o Pai, com o Filho. Nós estamos nessa mesa como o irmão mais novo de Jesus. Nós estamos nessa mesa de família, na presença do nosso Pai, sendo amado por eles. E o Pai planejou o nosso lugar nessa mesa desde a eternidade. E o Filho morreu para que nós estivéssemos ali. Tem noção, queridos, do que Deus fez por mim e por você. E por causa dele, nós temos comunhão com o Senhor Jesus. E somos chamados então a viver de modo digno do Senhor, para a glória de Deus Pai. Somos chamados a viver debaixo da graça, enriquecidos pela palavra de Deus, testemunhando e anunciando o nome de Jesus, servindo aos nossos irmãos, aguardando com expectativa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Tem expectativa, queridos, que o seu coração pulse mais forte por causa da vinda do Senhor, o anseio pela ressurreição. Quando a gente vai viajar, Davi e Sara, eles ficam ansiosos com o dia da viagem. Eles aguardam com expectativa a viagem. Papai, falta quanto tempo para a viagem? Já é amanhã, papai? Já é daqui a pouco tempo? E às vezes eu falo, falta um mês, meu filho. E aí eles ficam aguardando com expectativa. Queridos, e não é uma expectativa angustiante, é uma expectativa daquele dia. Nós também devemos ter essa expectativa. O Senhor Jesus virá. É o que Ele vai dizer, né? Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.